Gente, hoje a gente vai falar de gestão, porque esses últimos dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, como é difícil você ser gestor de alguém. E por que isso? Porque a gente não consegue muitas vezes, quando eu falo gestor é líder, né? Nós somos nosso líder, você é o seu maior líder. Então assim, eu falei para essa pessoa assim, se você não conseguir liderar a sua própria vida, as suas emoções, muito difícil, mas muito difícil mesmo, você vai conseguir liderar pessoas. E às vezes as pessoas pensam que isso, por exemplo, é para grandes gestores. Então, essa tarde mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ainda falei assim, nós lembramos de um casal que eles têm eles trabalham na rua, né, com essas barracas, né, na rua, e é engraçado como que um fala com o outro em relação a tarefas ali, sabe? Então, assim, você percebe que eles têm uma boa gestão, por isso que funciona bem. Existe ali uma hierarquia, independente do que eles são como grau de intimidade. No caso deles, eles são marido e mulher. E isso é uma coisa muito difícil, principalmente para quem trabalha com pessoas que têm esse grau de intimidade. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com o pai, com a mãe, com o esposo, com o filho, com um grau de parentesco mais próximo. Por quê, irmãos? Porque assim, liderar, primeira coisa, você não pode ser emocionado. Eu não tem muito tempo que eu me deparei com isso, uma pessoa que eu conheço, uma empresa até legal, assim, estruturada no mercado já tem alguns anos, e aí assim, eu fiquei sabendo por ela mesma que ela quebrou. E aí ela está com uma dívida gigantesca no mercado. Algumas ela conseguiu sanar na conversa, porque ela tem uma certa credibilidade no mercado, mas tem outras, irmãos, que zero acordo. E isso tem levado ela a uma depressão, tem levado ela, por exemplo, a não acreditar que realmente o empreendedorismo no Brasil é possível, porque taxa de juros para lá, não consegue fazer um acordo daqui, então assim. E aí eu conversando com uma terceira pessoa que a conhece, eu falei assim, sabe qual é o problema? Essa pessoa ela está sendo 100% emocional. Ela está levando muita coisa para o lado pessoal dela. Então, assim, eu percebi que quando ela foi demitir os funcionários, quando ela foi tentar fazer acordo com outras pessoas, algumas pessoas ela chutou a mesa, porque ela realmente foi emocional. Só que assim, eu falo que isso dá certo quando você nunca mais vai voltar para o meio empresarial. Agora, se você pretende ficar, você precisa ser uma pessoa extremamente, eu não vou nem falar fria, mas assim, uma pessoa mais analítica do que, no caso, uma pessoa que tem um perfil mais analítico do que uma pessoa que tem um perfil, por exemplo, mais extrovertido. Que normalmente a pessoa que tem um perfil mais extrovertido, ela é mais emocional. Então, assim, por que veio isso, esse assunto? Porque ela foi um exemplo para mim. Eu a conheço mais ou menos uns 15 anos. Eu vi ela passando por alguns altos e baixos. Ela começou com uma determinada empresa, depois ela construiu uma nova empresa, já dentro do mercado, mas um segmento que se conversavam, e simplesmente, quando um quebrou, o outro começou a balançar. Porque ela não teve estrutura emocional nenhuma para lidar com isso. E isso, irmãos, assim, para mim, que a conheço, foi assim um choque, sabe? Quando você conhece a pessoa, a empresa. Então, assim, o que eu entendi conversando com ela esses últimos dias aí? Se você não for o seu maior líder, se você não tratar realmente das suas emoções, e você está pensando em aprofundar nesse negócio, em abrir mesmo o seu negócio, em começar realmente a pensar na possibilidade de começar a trabalhar no mercado como empreendedor, como empresário, já acende uma luz amarela aí. Eu falo que a moeda ela tem dois lados. O lado negativo dessa história que eu vi no caso dessa pessoa é que eu lamentei quando ela me contou, porque eu percebi uma coisa nítida, clara, assim, ela quebrou muitos princípios aí no meio do caminho. Mas muitos princípios mesmo.
Então, assim, o comportamento, algumas falácias que foram, sabe assim, no meio e chegou a determinadas pessoas, isso aí ficou ruim para ela quando ela precisou desse help, entendeu? Eu sempre falo que quando você tem uma informação e você, pelo menos, se esforça para colocar em prática aquilo que você ouve e aprende, vai surtir algum efeito. Essa pessoa, irmãos, é uma pessoa super conhecida, uma pessoa que vive no meio de pessoas que já passou por esse processo dela. Então, assim, o que me preocupa, ou o que me preocupou muito nessa história é que ela não tratou, ela tratou de fazer outros cursos, ela fez uma coisa que eu achei muito legal, mas não rolou muito bem, porque ela era o problema, e eu tenho liberdade de falar isso. Ela começou a pagar cursos caríssimos para a parte de funcionários dela. Então, ela percebia que tinha ali um déficit de alguma coisa, ela ia lá, procurava um curso, ia lá e pá. Mas olha que coisa incoerente. Ela preparou toda a equipe, ela conseguia ver claramente, né, a carência da equipe dela, só que ela não olhou para ela como empresária e falou, peraí, que eu sou o líder desse negócio. Eu vou ousar a dizer que talvez alguns liderados dela ali, que segundo ela pisaram na bola, foi porque viu a liderança que ela tinha com eles. Porque se tem uma coisa que é real, né, gente, ninguém aprende por ouvir, né, aprende por exemplo, né, quem é pai e mãe sabe disso, né. Então não adianta você falar para o seu filho não fala palavrão e você fala, entendeu? Isso não existe. É só papagaio que repete o que ouve. Então eu achei legal falar sobre isso, porque isso deu uma estremecida na minha pessoa, pelo grau de carinho e respeito que eu tenho por ela. Então assim, primeira coisa que eu diria já hoje, olhar de verdade, com um olhar, com muita atenção com a liderança que a gente está tendo com a nossa própria vida. Se tem uma coisa que é difícil, é você olhar no espelho e falar, caramba, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso amadurecer nisso aqui, eu preciso de ajuda nisso aqui. Porque às vezes, irmãos, que nem ela, eu ouvi uma pessoa que conhece muito ela também, falou assim para mim ontem, Luísa, sabe qual foi o problema dela? Ela é uma pessoa muito forte. Ela tem dificuldade de reconhecer as falhas e pedir ajuda. Então ela sempre achou que ela como líder, se ela demonstrasse fraqueza, os liderados dela iam ficar meio que desconfiados. E na verdade, eu não acho que assim funciona. Quando você expõe uma fraqueza e você fala assim, olha aqui, turma, eu tenho uma dificuldade nisso daqui, eu identifiquei e eu vou procurar melhorar. E aí os seus liderados percebem que você realmente está correndo atrás de prejuízo, você ganha moral e respeito. Eu posso falar isso, irmãos, porque assim, eu tive algumas, não muitas, mas algumas dificuldades na minha vida, eu vou falar de uma delas aqui, que é a primeira, que eu ouvia isso das pessoas, aí eu falava, não é bem assim, mas depois com o tempo, sabe o que eu descobri? Que tinham algumas coisas emocionais aí que me atrapalhavam a pensar, assumir esse negócio. Hoje, irmãos, sinceramente, está tão bem resolvido na minha vida. Então vamos lá. Então, entendemos que eu preciso identificar se há em mim alguma coisa a melhorar como líder. Líder. Primeiro eu líder, depois eu liderar alguém. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, delegar. Uma vez eu falei a respeito disso aqui. Gente, delegar, para mim, pelo menos, Luísa, foi assim, acho que uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender, querendo ou não. E olha que teve pessoas que falaram para mim, olha, se você não quer ser uma pessoa relevante no que você faz, continua assim. Agora, se você quiser, querida, porque assim, se você me der uma caneta, eu vou segurar. Se você me der 3 canetas, eu vou segurar. Mas se você me der 30 canetas, você vai ver que eu vou começar a derrubar e vou tentar segurar com o pé e isso não vai rolar. Isso é o mundo empresarial. O que são as canetas? Os problemas, os imprevistos, as pessoas, os fornecedores, tudo isso. Aí vamos lá, eu quero falar com o fornecedor, quero falar com o meu liderado, quero falar com um sócio, quero falar com o banco, tudo eu. E eu era essa pessoa, né? Então, assim, até o dia que deu muito ruim para mim, e quando eu fui explicar para o meu líder
que não tinha dado muito certo, porque eu estava tentando fazer tudo e achei que estava abafando, ele virou para mim e falou assim, para mim você é irresponsável, porque você era paga para isso daqui. Se você desenvolvesse as outras coisas juntos, sucesso internacional, mas nesse caso você não fez nem o seu e nem o de ninguém. Irresponsável. Ali eu entendi, irmãos, assim, que esquece isso aí. Só que ali eu era liderada. Já deu ruim. Imagina a gente sendo assim, sendo líder. Então, sabe aquela famosa história, quando você é líder, você ouve de todo mundo alguma coisa, aí você realmente tem que reter o que é bom. Sabe por quê? Às vezes o Thiago pode falar para mim assim, eu tenho uma equipe aqui, então tem o Thiago, tem o Pedro e tem a Lívia. Aí o Thiago vira para mim e começa a falar algo a respeito da Lívia. A forma que ele enxerga o trabalho da Lívia. Eu sou o líder. Eu tenho que ter o discernimento, por quê? Porque tem coisas que eu sei da minha liderada Lívia que ele não sabe. E às vezes ela está fugindo um pouco do contexto devido a isso que eu sei dela, mas ele não sabe. Por isso que o líder não pode ser emocionado. De repente eu tenho um carinho especial pelo Thiago, porque ele desenvolve bem algo, porque ele é uma pessoa de confiança, só que quando ele vem falar da Lívia para mim, eu tenho que olhar e falar, peraí, o emocionado é ele, entendeu? Então tem coisas que o líder ele tem que ouvir, analisar, porque lembre-se que, por obrigação, o líder tem que conhecer todo mundo da equipe, viu? Os problemas que a pessoa tem, né? Como ela veio, como ela está desenvolvendo, porque se você não conhece, qualquer conversinha que chegar, você vai fazer um julgamento errado. Eu falo isso, irmãos, porque antes de ser líder de qualquer coisa, eu fui muito liderada. E eu via as injustiças acontecendo, e eu falava, por que você não foi lá e explicou que não era isso? E às vezes eu já vi pessoas sendo demitidas de determinados cargos, e depois o líder a se arrepender, essa pessoa já está lá no concorrente faz tempo. Que ele foi emocionado. Aconteceu, que nem eu vindo para cá, aconteceu um imprevisto, e aí você olha e fala, ai meu Deus. E aí você tá do lado de uma pessoa que é mais emocionada, você tem que lembrar quem você é, o que você está fazendo, e lembrar que aquilo que você está fazendo naquele momento ali vai servir de exemplo para quem está do lado. Não adianta depois você falar, eu estava nervosinho, eu estava estressadinho, eu estava chateadinho, porque eu falo que tudo que nós falamos, as pessoas nem sempre vão lembrar. Mas o que nós fazemos é um carimbo. Sempre será. Palavras e ações, elas têm pesos diferentes. Então, assim, eu sempre falo que a gente precisa pedir ajuda nas dificuldades. Se você tem dificuldade de manter-se calmo numa situação de estresse, você tem um probleminha emocional aí. Eu ouvi isso, gente, esses dias. Nossa, eu não tenho paciência com isso daqui, Luísa. Não é possível, eu não tenho paciência com isso daqui. Deve ser porque lá atrás, quando eu era criança, eu fiquei olhando para essa pessoa e falei, bom, aí você pode arrumar a desculpa que você quiser. Esse mau comportamento que você está falando aí para mim que você tem, você pode ficar com ele até os seus 200 anos. Você quer pegar isso aí como muleta? Você pega. Mas todas as vezes você vai se lembrar que toda vez que você faz isso que você está me falando vai gerar uma consequência. E realmente gera, porque essa pessoa que estava conversando comigo, ela tem muito problema de relacionamento. Coincidência? Entendeu? Sabe aquela pessoa ação-reação? Sabe assim? Ai, desculpa. Tá bom, desculpa, mas lembre-se que você jogou a pedra no telhado. Então vamos lá, delegar é a primeira coisa que vai mostrar se você tem realmente o espírito de liderança. Gente, eu já ouvi uma vez um negócio, eu tinha problema de delegar, mas sabe qual era o meu problema? Eu queria que as pessoas fizessem igual eu faço. Só que eu aprendi que existem dois tipos de pessoas, sempre. A que vai fazer melhor do que você e a que vai fazer pior do que você. Igual a você, jamais. Não tem como. Você é um ser único. Deus fez cada um único. Então, assim, quando eu lembrava que o Pedro tinha que fazer exatamente como eu fazia e a pessoa fazia melhor ou pior, aí já, tá vendo? Deveria ter sido eu. E olha que interessante, isso aqui eu assumo, isso eu não tinha. Eu tinha esse problema de querer que a pessoa fizesse igual. Mas eu conheço pessoas que elas já falaram para mim. Eu vou falar aqui um negócio só para você. Sabe o que eu acho que eu tenho um problema para delegar? Que eu tenho medo dessa pessoa fazer melhor que eu. E aí eu perder ali, sabe, o status, sei lá, vai que. Tem um monte de gente assim, ó, um monte de líder
que não treina bem alguém, porque ele tem medo do cara ou abrir uma empresa e ser melhor que a dele, ou o cara ficar no lugar dele. Agora, olha que negócio incoerente isso. Para e pensa. Se você é uma pessoa que cumpre princípios, se você é uma pessoa que faz as coisas da forma correta, você plantou, certo? Você pode não colher com ele, mas você vai colher com alguém em alguém. Gente, tem uma pessoa em especial na minha vida que aonde eu vou, eu falo que essa pessoa foi o meu MBA. Quando eu trabalhava na área da saúde, né? Eu chamo a faculdade o nome dele, eu sempre falo. E ele sempre fala, Luísa, você é exagerada. Eu falo, não sou. Porque grande parte do que eu aprendi quando eu atuava nessa área, então, quando eu falo o que eu aprendi era comportamento, responsabilidade, a lei do retorno, sabe assim? Foi com ele. Eu lembro que ele foi uma das primeiras pessoas que me ensinou, por exemplo, a abrir portas em determinados lugares presenteando. Ele cumpre princípios. Que a Bíblia fala. Quando você dá presentes, abre-se portas realmente. Abre-se mesmo. E eu lembro que a gente tinha muita dificuldade em fazer determinadas coisas em determinados hospitais. E aí eu lembro que ele falava, vai lá, paga um café da manhã, vai lá, lembra do aniversário daquela secretária, vai. E eu lembro que eu ficava prestando atenção nisso e eu via as coisas acontecendo. Quando chegava um papel de cirurgia para nós, lá elas já passavam na frente, falavam, ó, do doutor, porque elas sabiam que no aniversário elas iam ganhar uma lembrança, que o café da manhã delas ia estar pago, que o almoço num dia especial ia estar pago. Elas sabiam, era moeda de troca, mas ele já sabia como é que jogava o jogo ali. Aí tá errado? Que errado o quê, irmão? Ele tava fazendo bem. E recebendo de volta, que negócio de, sabe, Então assim, quando ele falou de ética, era a mesma coisa. Ele sempre falava assim para mim, Luísa, quando nós olhávamos uma equipe, né, e nós víamos determinadas recuperações de alguns pacientes que não eram tão bem sucedidas, e nós sabíamos o que tinha acontecido no meio do caminho, ele sempre falava isso para mim, quando a gente ia para congresso, ele falava assim, ó, toma cuidado de quem você fala e como você fala. Que as paredes aqui têm ouvido. Hoje você está na minha equipe, mas você fala mal de determinado fulano, de repente amanhã você pode querer estar na equipe dele, ele vai lembrar que você falou mal dele. Cuidado com a conduta. Ele me ensinou isso, que eu trouxe para minha vida. Aliás, eu detesto esse tipo de coisa. Que, como diz as pessoas mais velhas, né, quando você fala de alguém, quando você sai, o banco ainda está quente. E a famosa história, ninguém ouviu, ninguém sabe. Esse tudo vê, gente. Ó, em Marcos 16,15 está escrito assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Delegando. Ele estava delegando para os discípulos ide pregar o evangelho. Porque Jesus podia falar assim, olha, agora que eu estou indo, vixe, essa galera aí não vai fazer igual eu faço. Eu já estou até vendo. Ó, pode parar por aí, hein? Eu já fiz, agora... Não. Então, na verdade, Jesus fez o quê? Ele soube ser um bom líder, ter bons liderados para quando nós estivesse na ausência dele, todo mundo fizesse... Olha o que a Bíblia fala. Fazer... Não é nem faça como eu. Coisas maiores. Então, imagina você ter uma equipe onde você pode viajar com o seu esposo, com o seu filho, né? E saber que a sua empresa não vai quebrar. Os caras não vão pôr fogo na sua empresa, porque você é um bom líder. Eles vão ter todo o prazer do mundo de permanecer igual ou até melhor quando você voltar, porque você é um bom líder. Eu conheço pessoas, galera, que, vou falar, eu já ouvi da boca de pessoas o seguinte, e isso é de arrepiar. Ele vai sair de férias? Se depender de mim, quando voltar não tem nem cadeira mais. Você já pensou, você ouviu um negócio desse? Então, assim, como eu já ouvi o contrário, viu? Eu vou cuidar dessa empresa como se fosse minha. O Thiago me estendeu a mão, me ajudou quando eu comecei aqui, eu não sabia nada, não tinha nada, o que esse cara fez por mim, um pai. Então é o famoso, né, que líder que você quer ser, né? Só que eu sempre falo que ninguém dá o que não tem, né, gente? Então é por isso que eu comecei falando já assim, seja você o seu líder. Se você tem uns probleminhas aí, algumas coisinhas a resolver, resolva primeiro. Então eu tive que resolver esse negócio de delegar, eu tive que resolver esse negocinho de alguém, um funcionário falar um pouquinho diferente com você, você levar para o lado pessoal e demitir o cara, e de repente era um ótimo, excelente funcionário.
Jesus delegou e confiou na galera. Pronto. Por quê? Porque eles eram bons? Claro que não, irmãos, porque ele sabia que ele foi um bom líder, ele tinha tanta confiança que ele era um bom líder, que ele confiou. Segunda coisa, ser especialista na área correta. Uma vez eu lembro que a gente estava aqui, não sei se vocês lembram, quando eu fiz aquele teste de personalidade, que eu lembro quando eu participei de um negócio que fizeram isso, eu quase caí de costa. Porque até eu achei que eu era uma coisa e eu era outra. Por quê, gente? Porque às vezes a gente acha que a gente se conhece e nós não nos conhecemos tão bem assim. Dizem que você precisa, eu acho isso fantástico. Não tem pessoas que falam assim, ó, quer conhecer o seu sócio ou bem um funcionário? Fala não para ele. Fala não para ele. Deixa ele te pedir algo ou tentar fazer um acordo com você. Fala não para ele. Mas não intencional mesmo, né? Não, porque não é não intencional. E espera. E veja a conduta dele nos próximos dias. Fez bico, começou a pirraçar, começou a falar mal, começou a ficar indiferente, se prepara. Então, assim, esse negócio aqui de você estar na área correta, isso aqui é tão importante, porque eu até coloquei assim, ó, as pessoas que te ajudam, né, que nos auxiliam de alguma forma, elas precisam estar na função correta. Eu vejo um monte de gente falando que odeia o que faz, mas na verdade não é que ela odeia o que faz, ela odeia fazer aquilo. E aí o líder colocou ela lá, imagina uma pessoa comunicativa num RH. Imagina uma pessoa introvertida, você coloca ele para ser vendedor. É o fim da carreira, da empresa, de tudo. E sem contar o trauma, né? Tem pessoas que ficam traumatizadas. Então, assim, olha que interessante. Quando você é líder, você aprende a observar melhor as pessoas e ser justo naquilo que você está fazendo ali. Eu sempre, a minha mãe, ela fala muito isso. Ela, pelo menos ela, há um tempo, assim, não hoje mais, mas eu lembro que a minha mãe sempre falava muito isso para nós. Dá corda, minha mãe sempre falava assim, dá corda. Você quer ver o negócio fluindo? Dá corda. Porque eu até anotei esse negócio, né? Às vezes você olha para uma pessoa e você vai observando a conduta da pessoa em determinada situação. Ó, isso que eu vou falar é uma coisa que nem todo mundo gosta de ouvir, mas todo mundo faz alguma coisa, todo mundo faz algo em troca de outra. Ponto. Todo mundo já entendeu isso, né? Sempre você vai fazer algo em troca de alguma coisa. Só que existe aquele negócio de você coloca uma pessoa para fazer algo e você vê como ela executa aquele algo ali no caos. Sabe por quê? Eu até anotei isso daqui. Qual que é a melhor forma de você aprender uma coisa? Sendo jogado lá na fornalha, né? Joga a pessoa lá e deixa ver o que ela faz. Se você não começar a se colocar no fogo, você não vai saber se você está pronto para liderar, por exemplo. Comece a pegar problema. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha uma empresa e essa empresa ela venda doces. E aí você percebe que todo mundo fala assim, eu gosto eu amo esse doce. Você ouve várias pessoas falando assim, eu adoro esse doce aqui. Mas esse doce, se ele tivesse menos açúcar, era melhor. Eu falo isso porque na família tem uma pessoa que faz isso e vira e mexe, ele fala que tem um bolo que todo mundo adora, mas todo mundo faz esse comentário. E aí teve um último aniversário que eu estava presente e eu lembro que eu comi esse bolo. E eu falei também. Foi por isso que eu falei que ele começou a conversa. E eu virei para ele e falei assim, por que você não diminuiu o açúcar? Porque eu sei fazer assim. Eu faço esse bolo há anos. Se eu mexer, às vezes estraga a receita. Eu falei, mas também pode ficar melhor. Aí ele ficou olhando para mim assim. Eu falei, isso é um bolo. Mas se você está agindo desse jeito, imaturo, com um bolo, então se você abrir uma confeitaria, por exemplo, você vai ter medo de testar coisas novas, porque eu já estou vendo num pequeno detalhe esse perfil que você tem. E ele foi, a hora que eu falei assim, é muito doce, eu lembro que foi imediato, assim, ele respondeu de imediato, assim, não, eu já faço esse bolo há anos, se mexer vai que estraga. Não, mas ele também pode ficar maravilhoso, pode ficar melhor. Então, eu vi que às vezes, irmãos, muitas vezes, a gente perde oportunidades, de repente,
de aprender algo ou aperfeiçoar algo que a gente já faz por medo, por receio mesmo.